só Deus pode realmente nos completar como mulheres e nos fazer plenamente mulheres felizes. A mulher feliz é aquela que crê nas promessas do Senhor, é aquela que realmente tem Cristo como centro da sua vida e ela realmente faz dele a fonte da sua felicidade. Ser feliz é uma questão de você estar em Cristo e crer nas promessas de Cristo para você. A partir dali, você vai desfrutar de todas as bênçãos. Ter o controle, isso, sabe, não faz de você uma mulher feliz. Não. Mas entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus, isso sim. Olá, pessoal, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês nesta nova edição do Batom e Bate-Papo. Nós estamos começando hoje uma nova temporada e o nosso tema nesta temporada é uma mulher feliz. Você é uma mulher feliz? Bem, eu trouxe aqui para você duas mulheres felizes e incluindo eu três. Três mulheres felizes. E nós vamos compartilhar sobre esse tema, mas do ponto de vista da palavra de Deus, aquilo que Deus planejou para nós. E nós temos aqui um cenário alegre, também feliz, e nós queremos falar algo para alegrar o seu coração. Amém? Amém. E nessa nova temporada a gente vai conversar muito e fazer muitas perguntas, não é, pastora Valéria? Sim, pastora Márcia. Eu aqui estou com algumas perguntas para a senhora, inclusive. Ok. Nova temporada feliz, né, pastora Márcia? Sim, com certeza. Eu gosto muito desse tema e nesta nova temporada a gente vai ter muitas perguntas e pastora Valéria também vai conduzir essas perguntas, até porque nós estamos abrindo para os ouvintes enviarem perguntas, ok? Para que você possa tirar dúvidas, mas também para que a gente possa aqui ter um momento de interação, tá certo? Talvez não seja possível a gente comentar todas, mas a gente vai compartilhar também a respeito do livro que eu escrevi, Uma Mulher Feliz, e que você pode ter acesso, ler e ser abençoado e abençoada. Amém? Então vamos lá, né, pastora Valéria? Sim, pastora. Eu só queria lembrar o nosso participante, além de te falar que é bom demais estar aqui com você, hoje nós estamos como salmista. Ah, como é bom estarmos juntos, né? É verdade. Que esse programa, ele acontece aos sábados, às 10 horas da manhã, nas redes sociais da pastora Márcia, tanto o Instagram quanto o canal do YouTube, mas também na Rádio Vinha. E na Rádio Vinha, nós temos o reprise, no domingo, 8 horas da manhã, e nas quartas-feiras, às 20 horas. E depois nós vamos colocar para você aqui, onde você pode adquirir esse livro. Porque, olha, eu considero imperdível a leitura desse livro, que é o tema da nossa temporada. Pastora, eu queria fazer uma pergunta inicial para a senhora, porque eu tive a graça de ler o livro. Por que a senhora teve o desejo de escrever um livro com esse tema? Olha, primeiro porque eu creio que é da vontade de Deus que nós sejamos felizes. É verdade. Amém. Não apenas a mulher, mas que nós sejamos felizes, né? Homens e mulheres. Porque Deus é um Deus feliz. E Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, Ele nos criou para sermos também felizes. É claro que nós conhecemos a história, né, do ponto de vista da palavra de Deus, da queda do homem, e aquilo ali mudou tudo. Mas não mudou os planos de Deus para nós. Ai, que bom. Então, Deus continua. E eu creio que Deus colocou no nosso coração esse desejo de sermos felizes. Então, você já percebeu que, normalmente, as pessoas querem ser felizes. Então, tudo é em função de ser feliz. Se casar, ter filhos, prosperar, ter uma profissão, viajar, tudo gira em torno de algo para si mesmo. Mas eu creio que Deus nos deu esse anseio e Deus quer que a mulher seja
feliz. Só que eu penso que cada época ali naquele contexto é diferente, né? Muitas coisas contribuem para roubar essa felicidade. E sabe uma coisa também que me ocorreu ao escrever este livro? Muitas vezes nós, crentes, né? A gente tem aquela ideia de que não, você não tem que orar para ser feliz, porque Deus quer que você passe por luta, porque é na luta que você é aprovado. É verdade, tem esse aspecto mesmo, mas é um equívoco. Você achar que Deus está feliz só porque você está passando luta, está passando uma provação, uma dificuldade, e Ele quer ver você sofrer, Dalva. Deus me livre. Esse não Porque pode ser o se Deus você seu. sofrer, você vai se tornar melhor. Aham. Então, eu Isso é uma acho visão que, pelo fato de ter crescido numa igreja pentecostal e muito legalista, eu acho que essa mensagem foi passada de uma maneira subliminar, entendeu? Sim, E você acaba internalizando isso. é verdade. E você traz para a sua vida. Isso. E aí você vive num princípio muito errado, que eu quero já falar aqui para os nossos ouvintes. É achar que a felicidade está sempre à sua frente. É sempre futura, nunca é hoje. Tipo assim, vou sempre esperar alguma coisa acontecer para eu ser feliz, né? Exatamente. Não, um dia eu vou ser feliz. Não, quando eu casar eu vou ser feliz. Não, quando eu tiver filhos eu vou ser feliz. Quando eu ganhar dinheiro eu vou ser feliz. Quando eu passar no concurso. Não, quando eu sair da casa do meu pai, de eu mudar dessa cidade. Percebe? Então, cada idade você tem isso. Nossa, É a senhora verdade, descreveu pastor. a minha vida, desculpa. Você fica sempre pensando, quando eu fizer isso, ou alguma coisa que está sempre à sua frente, mas é nunca hoje. Esse princípio de vida gera frustração. Eu sempre Porque- tinha o sonho de passar em concurso. Não é errado O isso. concurso nunca veio, Mas eu tô você não feliz. pode basear a sua Isso. felicidade em coisas exteriores. É isso. Senão você nunca vai ser feliz. E nem É apenas sempre aquele princípio. aquilo que está à frente, né, pastora? Nunca o que está agora, né? Exatamente. É aquele princípio de fazer o burro andar, de Aham. colocar uma cenoura na frente dele. Então, Cenoura. ele é estimulado Sim. sempre pela cenoura. Que ele nunca alcança. Nunca alcança. Então, as motivações ali acabam gerando frustrações. Me perdoa aqui por usar esse exemplo, né? Certo. Mas ele é real. Agora, às vezes nós vivemos assim e não percebemos. E é por causa disso, de uma crença errada, que muitas vezes nós não somos felizes como Deus nos criou para ser. Pastora, eu penso que tem muitas mulheres que nos ouvem que elas pensam, não, mas eu quero muitas coisas, né? Eu sonho com muitas coisas. Isso está errado? Na verdade, o problema não é o sonho, né, pastora Márcia? O problema é Não. como ela lida com ele. Deus nos criou para sonhar. Sim. Se Deus me deu a capacidade de sonhar, eu vou sonhar. Exatamente. Então, Deus nos deu capacidades físicas, mentais, emocionais. Essa capacidade de criação do homem é algo fascinante. É fantástico. É algo divino. Porque Deus é o Criador. Ele criou todas as coisas. E Ele nos deu exatamente essa essência de criar coisas boas, coisas bonitas. Então a senhora acha que Deus colocou esse anseio, eu estou falando aqui no contexto das mulheres, Sim. que Deus colocou esse anseio no coração das mulheres porque Ele queria satisfazer? A mulher, ela foi criada já representando a noiva de Cristo. A criação ali já representava todo o propósito de Deus para nós. Então, quando Deus criou a mulher e criou o homem, eles estavam ali já simbolizando a noiva. Então, a noiva de Cristo são pessoas, não é uma mulher. É um homem e mulher, é o Sim. ser humano que foi criado para expressar a Deus. É claro que a mulher tem características próprias e o homem também, mas ambos juntos é que iriam cumprir o propósito de Deus. Então, para ser noiva, tem que ter homem e mulher. Não é só homem, não é só mulher. E ali o Senhor já estava colocando qual que é o desejo de Deus.
em ter uma noiva triste? Não. Ter uma noiva frustrada? Não. Uma noiva doente? Não, ter uma noiva alegre, feliz, Verdade. que desfruta de tudo que ele tem. É verdade. Imagina uma mulher feliz com um marido rico, Valéria. Oh, mas é bom. Marido rico e apaixonado. Aí, É. são combinações perfeitas. São. Então, ia falar, você pode gastar, meu amor, o que você quiser. E eu não vou Fala isso reclamar. não. Né? Meu amor não vai mudar por você. Então, percebe? Assim, é mais ou menos essa imagem de Deus, de uma mulher feliz, que desfruta de tudo que ele tem. Aí você fala, ai, mas peraí, tá muito fora da minha realidade. Eu ainda não tenho tudo Não isso. estou vendo essas coisas. Mas acontece que nós sabemos que a queda no Éden, ela mudou os planos de Deus. Mas Jesus veio e restaurou tudo. Graças a Deus. Não é poderoso isso? Sim. Então, hoje nós não precisamos viver uma expectativa futura de felicidade. Nós podemos desfrutar plenamente, porque Jesus falou em João 10:10, de uma vida abundante. Verdade. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Então, ele veio e restaurou tudo na nossa vida. Agora, é claro que nós não estamos falando aqui de ser uma mulher feliz e não ter problemas. Uhum. Não é verdade? Importante. Porque as isso. pessoas vão olhar para nós aqui e falar, essas mulheres Não aí, tem nenhum problema. elas saem de casa todas assim, cabelo Não tem escovado, problema. maquiada, É. maravilhosa. É. Não. Não É bem claro assim, que nós não. temos situações adversas, Isso. mas nós aprendemos. Sabe, Valéria, essa pergunta mesmo que você fala, por que escrever um livro, né, falando uma mulher feliz? Eu quero dizer isso para você aqui, e o alvo de fazer esse programa também, não é falar da felicidade do ponto de vista do mundo, de ter as coisas, de depender de outras pessoas para ser feliz. Mas a mulher que é feliz é uma mulher que crê nas promessas de Deus. Aleluia. Isso é poderoso, pastor. Muitas promessas já se cumpriram na nossa vida, Sim. É. não é verdade? Sim. Mas algumas não, nem todas se cumpriram. Uhum. Mas independente delas se cumprirem ou não, elas já são minhas. E elas virão. Uhum. É como uma criança. Usando aqui a expressão, nós falamos de um noivo rico, né? Um Isso. marido rico, um pai rico. O pai é rico. Tudo que o pai tem é daquele filho. Uhum. Mas ele não pode ainda se apropriar da herança e usufruir de tudo, porque é uma criança. Exatamente. Mais ou menos assim na nossa É vida. uma Tudo boa é nosso. analogia mesmo. Mas É. o Senhor vai acrescentando essas promessas na nossa vida, à medida que nós vamos também tendo maturidade para usufruir. Pastora, muitas mulheres hoje vivem assim uma vida, vamos dizer, frustrada, porque elas esperam que as coisas aconteçam no tempo dela. Eu espero que isso aconteça esse ano. Se não acontece, para ela acabou a alegria, acabou, e ela não consegue viver bem Uhum. quando aquilo não acontece no tempo que ela espera. Uhum. É verdade. Agora, eu acho que essa frustração também, isso faz parte da vida, né, Dal? Sim, até da criança frustra, né? Um bebê fica frustrado porque ele não vai mamar na hora que ele quer. Sim. Já começa ali a nossa história. Mas você sabe, muitas das nossas frustrações são resultado de idealização. Ou então nós podíamos chamar, em vez de idealização, uma crença errada. Aham. Expectativas erradas. Erradas. Porque no casamento, por exemplo, a mulher, ela tem, às vezes, uma idealização. Exatamente. Agora, me diz uma coisa. Qual mulher, nós estamos falando aqui no contexto feminino, que não tem ali uma certa frustração no casamento? Acho que não tem nenhuma, né, pastora? Existe. Uma área ou outra. Numa medida ou Existe, outra exato. vai acontecer. Sim. Não é verdade? Sim. Então, você vai ter que trabalhar ali com elas para que você possa realmente romper e entrar nas promessas de Deus para você. Agora, uma crença errada é aquela: eu vou mudar meu marido. Vixe.
Não, depois do casamento ele muda. Mas aí é uma crença muito errada. E aí, mas deixa eu te falar, ela é real, sabe por quê? Porque a primeira mulher, ela começou assim. É verdade. Foi mesmo. Olha, vamos pensar na primeira mulher, É Valéria. Sim. A primeira mulher, ela tinha tudo para ser uma mulher completamente feliz. É verdade. Ela tinha literalmente o mundo a seus pés. É. Literalmente. E mais, ela não tinha pecado. Nossa, Nós não não sentia sabemos culpada, o que é acusada. isso. Não Nós sabemos. não sabemos, porque nós já nascemos nesse Isso. mundo, É verdade. não é? A Isso. natureza pecaminosa já está contaminada na raça humana, Uhum. desde o Éden. Sim. Mas aquela mulher ali, ela não tinha pecado. Ela tinha um mundo a seus pés. Mas ela tinha expectativa, né? E ela não foi feliz. Pois é. Não é incrível? Como que uma mulher dessa não foi feliz? É. Sabe por quê? Porque ela acreditou numa mentira do diabo. Uhum. E que as mulheres estão acreditando até hoje. Que ela precisa ter o controle da sua vida para ser feliz. Não Sim. foi isso que o diabo falou para ela? foi Falou, olha, mesmo. esse negócio que Deus falou aí para você, não é bem assim não. Exatamente. Não é assim que Deus falou? Sim. Que se você não comer, você tem que comer só dos outros frutos. Bem, mas eu vou te falar uma coisa. Tem um ponto aqui que ele não mencionou. E aí o diabo acrescentou algo que era uma mentira. E Isso. ela acreditou. É. Então, ela entendeu ali o seguinte, bem, Deus não vai cuidar de mim. Aham. Eu não vou ser feliz Completamente. se eu É. seguir a direção de Deus. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer uma escolha. Eu tenho que agir para que eu possa ter a minha felicidade. E foi nesse momento que ela caiu. A confiança em Deus, né? Agora Crucial. vamos pela história. Né? Isso é claro que a história inteira, a mulher está tentando ser feliz, lutar pelos seus direitos, conseguiu. Mas e hoje? Hoje a mulher é a mulher empoderada. O que é a mulher empoderada? É a mulher que tem o controle da sua vida. É. Isso é ser empoderada. Ela tem o controle da sua vida. Mas a minha pergunta é: essa mulher é feliz? Não. Porque nós olhamos para aquelas mulheres hoje que são referenciais de beleza, Ah, tá. de status, de posição, de conquista. Celebridades. Uhum. Lindíssimas, ricas. É. Aí você vê ali histórias tristes. Muitas. muito. Frustradas. São mulheres saindo de um casamento, entrando em outro. Isso. Aham. São mulheres que às vezes se envolvem em dependência química. Isso. Isso. São mulheres isoladas, tristes. E muitas vezes, infelizmente, algumas até tiram a própria vida. Exatamente. E aí você fala, mas então, onde é que nós ficamos? É. É muito importante entender que para ser feliz, precisa ter esse elemento que é eterno. Eterno. Isso. É aquilo que vem de Deus. O componente eterno. Né? Só Deus pode realmente nos completar como mulheres e nos fazer plenamente mulheres felizes. E essa luta pela felicidade, pastora, ela vem há muito tempo, e a mulher com as bandeiras, né? Bandeira do feminismo, né? A bandeira do empoderamento. Você percebe que são mentiras, São que o diabo mentiras, sempre trabalha sim. através da mentira. E a mulher, ela acaba ficando sobrecarregada, entristecida, Mas cansada. é o princípio da cenoura, Dalva. É. É o princípio da cenoura à frente do burro. Nunca alcança. É sempre algo que você tem que lutar para alcançar. É. Mas hoje você não é feliz. Quando você conquistar, você vai ser feliz. É. Mas é a mentira, a mesma mentira que o diabo contou para a mulher lá no Éden. Uhum. Não, você pode ser feliz hoje. Ah, mas do jeito que eu estou, sim, do jeito que você está. Isso mesmo. Porque Deus, Ele é o suficiente para te fazer feliz. Nossa, E isso é mesmo muito depois poderoso. da queda, quando a senhora estava falando, eu estava lembrando de uma frase que é uma verdade tão poderosa. Jesus é um salvador feliz em nos salvar. É verdade. Essa frase é bonita, Não, né? essa frase... O Salvador feliz. Então... Agora, não diz, não significa, né, Valéria, que ele foi para a cruz sorrindo.
Jesus não era masoquista, assim, não é nesse sentido Isso. de gostar de sofrer. Não, é que ele sabia que o propósito Isso. era bom. Exatamente. Então, a Bíblia fala que em troca da alegria. Foi, em né? troca da Ele estava alegria. olhando, era o propósito. Isso. E hoje a nossa vida também é assim, às vezes nós passamos por muitas dificuldades, mas nós sabemos que aquilo vai produzir um fruto bom, um resultado bom. Um eterno peso de glória. Mas, sabe, é algo interior. É isso. A mulher feliz é aquela mulher que realmente teve uma experiência genuína de novo nascimento. Exato. Porque o novo nascimento é que muda a nossa história. É que nos tira de Eva e nos coloca em Cristo, nosso Salvador feliz. Sim. E aí nós entendemos, eu nasci para ser feliz. Pastor, é onde eu fui criada para ser feliz. Onde eu coloco o meu foco, né? Ou eu coloco o meu foco nas circunstâncias que normalmente não vão me trazer felicidade, porque estão, às vezes, faltando coisas que eu quero, ou eu coloco o meu foco em crer que Cristo vai me dar o que eu preciso, na hora que eu preciso, e vai cuidar de mim. Essa questão de foco é Cristo, né? Pôr o foco em Cristo. Eu gosto de usar uma palavra também que tem a ver com isso que você mencionou, que é controle, né? Isso. Quando você põe o controle nas mãos de Deus, tudo muda. É verdade. Tudo muda. Então, nós vamos continuar conversando sobre isso. Inclusive, Ótimo. No próximo bloco, nós vamos falar mais como abrir mão do controle. Gente, é possível? Porque Como abrir mão do controle. Como abrir mão Os homens do não controle. abrem mão do controle. Remoto. Vamos fazer um outro programa. Como abrir mão do controle. Mas se Os homens vão ouvir esse Eles programa. não abrem mão do controle. como abrir Remoto. mão do controle. Então, fica conosco. Nós vamos voltar daqui um pouquinho e nós vamos falar mais sobre como abrir mão do controle. Esses dias me perguntaram, é realmente possível ser uma mulher feliz? E na hora eu lembrei de um livro que fala exatamente sobre isso. Uma Mulher Feliz, escrito pela pastora Márcia Silva. Nesse livro, ela compartilha o que é a verdadeira felicidade. Não a felicidade passageira que o mundo tenta vender, mas a que vem do coração de Deus. Em tempos de tantas confusões e incertezas, a gente precisa saber o que a palavra de Deus diz sobre viver uma felicidade plena nele. Acredite, Deus pode e quer que você seja uma mulher verdadeiramente feliz. Você pode adquirir o livro pelo site da AMS ou clicando no link do nosso perfil do Instagram. Estamos falando sobre uma mulher feliz. Nossa, é tão bom olhar até a capa desse livro com esse título. Eu vejo mulheres aqui de todas as etnias, mas algo é importante, né? Como que nós vamos lidar? Tantas mulheres diferentes, em contextos diferentes, e nós, mulheres cristãs, como que nós vamos lidar exatamente com as situações que nos cercam, mas ainda assim sermos felizes? Olha, nós falamos de muitas coisas aqui. Mencionamos, e eu acho que a gente pode ser mais específica em algumas delas, né? Eu acho que é muito importante a gente reconhecer que a mulher, ela vive realmente muito debaixo de ataque maligno. E a mulher sofre muito. Ela tem pressões, né, sobre a vida dela, às vezes, que o homem não tem. E quando nós falamos dessa questão de ser feliz, não significa que nós estamos ignorando isso, né? Ou colocando aqui algo idealizado. Não. A bênção de Deus para nós, ela é real. Amém. E a bênção de Deus para nós, ela é eterna. E a bênção é Cristo. Todas as bênçãos de Deus vêm através de Cristo. Nós não recebemos nada fora de Cristo. Então, uma vez que você é colocado em Cristo, você é feliz. Porque Cristo é feliz. Eu acho que Jesus vivia nessa terra de uma maneira feliz. Embora ele passou por muitas dificuldades e morreu, foi morto e ressuscitou. Mas vamos pensar na história da mulher aqui. A mulher foi a primeira a ser atacada pelo diabo. Não foi? Foi. Então o diabo podia ter atacado o homem, mas ele foi na mulher. E ali em Gênesis 3, onde está a promessa também da redenção, Deus também disse que haveria inimizade entre o diabo
e a mulher. Exatamente. Então, existe uma guerra espiritual que só a mulher enfrenta, que o diabo ataca a mulher. Ele ataca todos, claro, mas a Sim. mulher, ela ela sofre de uma maneira, porque ela é mais sensível. Uhum. Então, ela é mais sensível emocionalmente. Até a composição química da mulher é diferente. Então, ela sofre mais quando ela vê os filhos sofrendo. Então, o pai sofre também, mas ela sofre de uma maneira assim, parece que é ela. Uhum. Parece que não, é algo assim que ela não consegue se livrar. Está acontecendo com ela. É difícil lidar. Porque essa coisa de você gerar um filho é uma experiência que só a mulher tem. E é um vínculo que vai para o resto da vida. É verdade. A mulher é discriminada socialmente. Durante toda a história ela foi. Exatamente. Não é verdade? Sim. Então a mulher sofre com isso. A mulher, ela sofre opressão do homem. Isso. Se você olhar nos países muçulmanos, a mulher é discriminada, a mulher não tem valor. Né? Então, assim, é muito difícil para a mulher em muitas situações. E na nossa E cultura... você falou a questão fisiológica, né, Valéria? A Sim. mulher começa a sofrer com 12 anos de idade quando vem a primeira menstruação. Exatamente. Com alteração de hormônio e depois vai até os 60, né? Não, Quando vem quando tá ali a menopausa, você Isso percebe a vida. Se você Sim. olhar para todas essas coisas, física, né? Emocional, Sim. social, Exatamente. espiritual. Aí você Isso. fala, peraí, mas como que eu vou ser feliz? Eu lembro que quando eu era criança, tinha uma mentalidade errada no meio da minha família. Eles falavam assim, gente do céu, difícil demais ser mulher. Difícil demais ser mulher. Não, assim, podia ter nascido homem. Era muito mais fácil. Mas a questão aqui não é ser mais fácil ou mais difícil. A questão é qual que é o propósito de Deus para nós, né? A senhora falou aqui no livro algo que eu gosto demais, né? A mulher feliz é aquela que creu nas promessas. A provisão na palavra de Deus, de toda sorte de bens espirituais e regiões celestiais em Cristo para nós mulheres. E tem um versículo da Bíblia, pastora, que diz aqui que uma mulher foi bem-aventurada. E bem-aventurada é feliz. A senhora quer falar um pouquinho para nós sobre quem é essa mulher que foi bem-aventurada? Maria, né? Exato. Eu acho que são duas experiências ali, de Eva e de Maria. Ou você está em Eva ou você está em Maria. Não tem jeito de estar nas duas, porque Eva representa a queda, o homem sem Deus. Ainda que eu creio que depois ela creu e foi restaurada, perdoada. E Maria, eu gosto muito da expressão que diz, bem-aventurada aquela que creu. Essa é Maria. Então, quem é a mulher feliz? É aquela que creu. E é aquela que crê na obra consumada de Cristo. Então, a sua felicidade está ali. Jesus comprou a sua felicidade de volta. Aquilo que o diabo roubou. Isso. Agora, tem muitas mulheres que são crentes, convertidas, infelizes? Tem, mas é porque não crê. Você falou sobre... já é interessante essa colocação. Se eu fosse homem, ia ser mais fácil. Exatamente. Mas essa é a crença errada. Achar que a experiência do outro é mais fácil. A sua é mais difícil. Isso. Se eu fosse homem, seria mais fácil. Exatamente. Mas isso é um equívoco, porque o homem também enfrenta dificuldades, frustrações, pressões, não é verdade? Todos nós, independente de sermos homens, homem ou mulher, precisa crer na mesma obra, que é Cristo. Então, ser feliz é uma questão de você estar em Cristo e crer nas promessas de Cristo para você. A partir dali, você vai desfrutar de todas as bênçãos. E eu creio, pastora Márcia, mesmo quando eu não estou vendo. Porque algumas pessoas creem apenas quando ela vê uma luz no fim do túnel. Não, eu estou vendo, vai acontecer alguma coisa. Eu acho que esse crer é a fé mesmo, é a pôr a fé em prática, né? Crer quando você ainda não viu a concretização daquilo que você espera. Eu acho que a mulher ali, eu gosto muito de olhar para essa experiência lá no Éden, porque ela retrata demais a mulher moderna. Nossa. Porque é aquela mulher que está no controle das coisas. Exatamente. O que a primeira mulher lá no Éden fez?
ela tomou o Assumiu o controle. controle. Gente, a Bíblia é atual, né? Porque ela pensou, meu marido não vai fazer nada. É. E ela olhou e falou assim, Deus vai fazer o quê? Acabei de ter uma informação aqui Isso. que eu não sabia. Então, ela simplesmente tomou o controle e tomou a decisão. Agora, me diz uma coisa, é exatamente o que as mulheres fazem hoje. Elas querem tomar o controle do casamento, das circunstâncias, e querem ditar as regras. Nós trabalhamos, nós também lideramos, e nós sabemos. Às vezes a mulher na liderança, ela tem uma tendência de ser mais firme do que o homem. Exatamente. Eu li uma vez uma reportagem, eu até me assustei, na revista Veja, falando sobre isso, que 70% das mulheres não gostavam de ter outra mulher como chefe. Gostavam de ter homens, né? Eu acho que é porque também no dia que ela está ali, no dia da cólica menstrual, TPM. ela chora e o chefe releva. É. Mas outra mulher não sente dó dela, não. Não se Agora compadece. Toma um remédio e vem trabalhar. Então, às vezes, uma mulher, para ela se compadecer do choro de outra mulher, Nossa. olha, tem que ser muito bom, tem que ser um choro muito bom. É, né? Agora, o homem não, é mais fácil. Eu acho, é um aspecto. É, Mas, assim, ter o controle, isso. sabe, não faz de você uma mulher feliz. Não. Mas entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus, isso sim. É como se o que depende de nós é confiar, né, pastora Márcia? É confiar no Senhor, né? É, Então, o Salmo 37 fala que confia no Senhor isso. e descansa no Senhor. Uhum. Então, uma vez que você confia, você vai ser feliz. É Porque desafiador. Deus não vai te desapontar. É. Pode ter certeza. As pessoas sim, mas Deus não. E a senhora comentou a questão, né? A Eva duvidou porque o inimigo falou com ela. E hoje eu percebo que o que mais pega é a dúvida. Nós temos que parar de ter Mas você essa sabe de dúvida. onde vem a dúvida também, Valéria? É de olhar para si. Na hora que você olha para você, aí você não, entre aquilo que está escrito, as promessas e a sua Isso. experiência, não bate. É. Então, é preciso entender o seguinte, que a sua experiência está errada, mas a palavra de Deus está certa. Porque se você crê que a palavra está certa, você vai duvidar da sua experiência e não da palavra. É verdade. Ah, eu só troco a fonte da minha dúvida. Exatamente. Agora, uma isso é vez que bom. você fica olhando, não está batendo aqui o que vocês estão falando, então eu quero dizer para você que está nos ouvindo, a sua experiência está errada, mas a palavra de Deus está certa. Então, eu prefiro ficar com a palavra. 100%. E é ali que você 100%. entra com fé. Porque na hora que você olha para a experiência, isso não gera fé. Não gera. Não gera. Não gera. Porque eu falo, peraí, eu não estou vendo isso cumprir na minha vida. E para nós como pastoras também, para nós como líderes de ministérios, que lidamos com tantas Sim. pessoas e temos que ajudá-las. Sim. Estamos aqui para ajudar, para orar, Exatamente. para ensinar. Mas, às vezes, você está passando um problema semelhante. Uhum. Às vezes sim. E aí você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Sendo que eu mesma estou precisando dessa oração. Percebe? Mas aí o que você faz? Não olha para a sua experiência. É. Porque se eu olhar para a minha experiência, eu não tenho fé para orar. Então, Sim. como que eu faço? Eu vou viver uma hipocrisia? Claro que não. Eu olho para Cristo. Amém. Claro. Eu olho para a palavra. Isso. Uhum. Então, a palavra é eterna. Não, Amém. Cristo é verdadeiro. Amém. E essa vida abundante, ela é real. Ela serve para mim e serve para você. Uhum. Aí eu oro com fé. É Uhum. verdade. Percebe? Crer, né, Porque nisso. tudo é voltado para Cristo. Aí, quando eu tenho essa postura de viver assim a minha vida, eu consigo acordar de manhã e falar, gente, eu vou ter um dia bom. Ontem foi ruim, mas hoje vai ser bom. Amém. E Porque tem, é uma questão realmente de ter Cristo no controle. e tem uma coisa que a senhora diz no livro, que eu também achei muito interessante, que a senhora fala assim, que na nossa vida, 10% é do que acontece conosco, tem a ver com aquilo que acontece que você não tem controle. Mas 90% são as nossas respostas. Eu achei isso tremendo, pastora, porque a maioria das pessoas pensam o contrário. 90% que acontece comigo eu não tenho culpa e eu não tenho o que fazer. Mas 10% é a minha resposta.
Quando a gente fala de resposta, a gente está falando de escolha, né? Sim. Aloysio, ele já pregou e ele sempre repete isso, e é algo que nos leva a meditar, que as pessoas não vão para a condenação eterna, para o inferno, por causa dos seus pecados. Aham. Elas vão porque não creem. Não sei se é Porque os forte. pecados já foram perdoados. Pois é. Então, lá na cruz, quando Jesus morreu, ele estava morrendo pelo pecado de todos. Sim. Porque da mesma maneira que o pecado entrou e contaminou a todos, através de Adão, Exatamente. É. Jesus veio e Isso. através dele, todos agora têm acesso ao perdão Exato. e à vida Romanos. eterna com Deus. É verdade. Percebe? Sim. Então, se por uma ofensa veio, Isso. né, Eu o até ler esse pecado, versículo aqui. então, por um só veio A a redenção. justiça, a redenção. Isso. Então, percebe? Sim. Então, se todos têm acesso à mesma fonte, por que Isso. alguns vão ser condenados e outros vão ser perdoados? Por uma questão de escolha, por causa disso. Escolhas. Uma resposta errada. Isso. Porque na hora que você pôde escolher crer, Isso. você decidiu não crer. Falou, não, vou crer nisso não. Uhum. Aí a gente vem aqui e fala, olha, para você ser feliz, você precisa crer nas promessas de Deus. Aí você fala, mas é muito fácil, não pode ser só isso. Aham. Exato. Mas é isso. Exato. É você crer que o que Jesus falou, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Isso. Aí como que você faz aquele dia que você discutiu com seu marido? Volto para a palavra e creio. Aí você vai lá, você pode desabafar, falou, Senhor, meu marido não é nada daquilo que eu achava. Eu descobri agora. Ah, tá. O senhor já sabia. Mas eu descobri Eu é que não agora. sabia. Eu é que não sabia. E o dia E eu estou estava. muito frustrada. Não, eu estou muito chateada. Se eu depender desse homem, eu vou ser feliz, não. Aham. Mas eu venho aqui lançar agora diante do Senhor a minha ansiedade e as minhas frustrações. Nossa, que maravilha. E eu venho olhar para o Senhor e falar, o Senhor é o meu marido. Amém. Perfeito. Amém. Agora, faz dele esse homem. E faz de mim também uma mulher feliz. Amém. Porque do jeito que está, não vai dar. Você percebe? Sim. É uma oração honesta? Sim. É. Sim. Mas é uma oração também em linha com a palavra. Porque Uhum. você está reconhecendo e abrindo mão do controle. Eu não posso fazer, É. mas tem alguém que pode. Reconhecer é importante, né? E isso também te dá esperança, né, Valéria? É. E quantas Isso. mulheres vivem hoje situações difíceis, às vezes com Isso. filhos? É, a oração, Né? ela dá E- esperança mesmo. Às vezes, nós falamos aqui muitas vezes da mulher casada, mas e aquela que não é casada também? Também tem as frustrações. Aquela que gostaria de ter se casado, não se casou. Exatamente. E aí ela fica pensando, puxa, se eu tivesse me casado, É. Era feliz. eu seria mais Eu seria feliz. feliz hoje. Isso. Então, sempre está faltando algo. Sim. Mas nós viemos aqui para dizer isso. A mulher feliz é aquela que crê nas promessas do Senhor. É aquela que realmente tem Cristo como centro da sua vida. E ela realmente faz dele a fonte da sua felicidade. Vai faltar algo na sua vida? Mas é claro que vai faltar em termos naturais. Sim. Ninguém vai ter tudo, Sim. não é verdade? Sim. Ninguém vai ter tudo. Essa vida nossa aqui, ela é uma parte daquilo que Deus tem. Mas esse tudo E é muito amplo. não está aqui nessa terra. É. É. Então, eu não vou viver. Então, eu vou ser feliz só na eternidade? Você sabe que antigamente eu pensava assim. Ué, eu também já pensei. Aqui vai ser ruim, mas lá vai ser bom. Um dia, tudo será luz, né? É aqueles hinos, né, que a gente cantava. Exatamente. Então fica tudo muito distante, muito longe. E aí você se conforma com uma vida infeliz. Não é assim. E é aquela Não é teologia assim. errada que a senhora mencionou, que eu percebo que eu vivi nela muito tempo achando que eu estava sendo piedosa. Que eu tinha que estar sofrendo para eu amadurecer espiritualmente, para eu elevar. Mas é uma teologia religiosa, né? Isso. Nós herdamos isso também, Isso. dessa religião, Isso. dessa falsa piedade. É. Né? É só aparência, mas não tem realidade. Olha, você precisa realmente desfrutar de Cristo para você também transmitir Cristo. Aleluia. Para eu poder ajudar a Dalva, eu tenho também que
ter um elemento, Isso. uma essência para ajudá-la. Isso. Aliás, esse é o princípio É até de água viva, salvamento, né? não é? Isso. Quando você Primeiro vai você. salvar uma pessoa que está afogando, você percebe que o próprio salva-vida, ele vai com uma boia. Não é Isso. porque ele não sabe nadar. Ele tem que Exatamente. garantir Isso. que ele está firme, seguro, Isso mesmo. para depois salvar aquela pessoa. Uhum. Então, quando você vai uma viagem de avião, por exemplo, e cai aquelas máscaras, Primeiro em você. graças a Deus eu nunca passei por isso, mas quando eles Espero fazem a nunca demonstração, É. primeiro você faz É. o quê? Coloca a sua máscara, depois você ajuda uma pessoa. É. Percebe? Sim. Mas é um princípio verdadeiro. Sim. Primeiro você tem que desfrutar de Cristo, ser cheio de Isso. Cristo, Isso. para depois você fazer com que aquelas pessoas Também também recebam. desfrutem. Sim. Então, isso é muito Tem que beber importante. de Cristo. Se você não conhece a fonte, você não vai conseguir levar outras pessoas também a beber E nem dela. desfrutar, né, pastor? Eu acho que muitas mulheres não desfrutam desse descanso, de não ter o controle de tudo e ainda conseguir descansar por causa da fonte, porque elas não vão beber. Você sabe que a gente precisa ter um pouco de percepção também. Deus já nos deu a percepção, né? É. É o sentido, é o sétimo sentido feminino? Sexto Sexto sentido. sentido? É. Eu estou no sétimo Já tá no já. sétimo? Não, a pastora Nossa, já a foi senhora além, avançou, ela hein? tá no sétimo. Que é sexto. Mas Deus deu. Eu creio que a mulher tem isso mesmo, ela só não usa. A mulher feliz é aquela que aprende a usar. Mas você percebe, porque às vezes você vê algumas coisas numa outra mulher, e aí aquilo te chama atenção. Você fala, gente, eu não vou ser assim. É verdade. Verdade. Eu me lembro uma vez, Acontece assim, há também. muito tempo atrás, eu tive esse momento de luz. Aham. Eu lembro que nós estávamos morando na Inglaterra e nós fomos para ficar 6 meses e as coisas mudaram ali, os planos, e ficamos mais 6 meses. Uhum. Enfim, nesse meio termo, nós então mudamos para Londres, porque aí o Aloísio foi ministrar numa igreja ali de brasileiros e aí as coisas mudaram. Mas aquilo gerou em mim muita insegurança, muito medo. Sim. Eu não conhecia, eu ainda não dominava ali a língua. Então, muitos temores. Muita situação. Quem já morou no exterior sabe do que eu estou falando. Exatamente. Porque ser estrangeiro não é fácil. Não. Não é fácil. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que cuidar do estrangeiro. Uhum. O bom é você estar na sua nação. É verdade. Esse é o E bom. nós precisamos orar e cuidar daqueles que são enviados, né? Mas eu lembro que eu fui com essa insegurança ali e eu conversei com a minha irmã no telefone e eu estava tão angustiada e eu falei assim, eu estou me sentindo assim porque nós vamos mudar para Londres. Aí ela falou assim, Márcia, por favor. Você tá triste para mudar para Você Londres? está triste que você vai mudar para Londres? Na hora que ela fez esse comentário, Olha que bom. eu fiquei assim pensando que aos olhos dela, ela estava enxergando de uma outra maneira. Aham. Mas do meu ponto de vista, Estava muito diferente. parecia-se um bicho de 7 cabeças. Uhum. Tudo era difícil. Minhas filhas muito pequenas, como que eu ia fazer com isso? E aquilo, e aquilo. Aham. E assim, eu enxergava um quadro Bem diferente. muito diferente. É. E aí naquela hora eu falei, gente, pode ser que não seja tão ruim assim. Percebe? Como que às vezes você se torna insegura, infeliz e não desfruta daquilo que tem por causa dessas inseguranças, por causa dessas incertezas, E a senhora das foi ansiedades. A senhora foi surpreendida? E isso controla você. Quantas mulheres estão sendo controladas por isso? Pois é. A senhora foi surpreendida positivamente quando mudou? Acredito que sim. Olha, eu fui surpreendida no dia que o meu marido me levou para Oxford Street com um cartão de crédito. Falou, Márcia, vamos gastar alguma coisa hoje? Não, eu mudei instantaneamente. Foi Valéria. rápido, né? Londres Falei, pareceu gente, bem mais essa cidade é longe. maravilhosa. Mas é brincadeira. Sim. Eu estava me sentindo assim, o Aloísio percebeu. Ele falou, Márcia, vamos passear. Eu acho, o marido inteligente também sabe como Conduzir. lidar. E aí nós pegamos as meninas, elas eram crianças na época, e pegamos o metrô e fomos lá para o centro de Londres. Eu não conhecia. E aí, o metrô, você está ali andando, depois Não vê nada, vem na né? escada. A hora que eu subi a escada, que eu olhei aquela avenida maravilhosa, cheia de loja,
E aquelas roupas panorama mudou. lindíssimas. Nossa, assim, eu quase que eu enxerguei a Nova Jerusalém. Eu sei da Toda história. aquela É. ansiedade e Isso. medo, né, que eu sentia, eu falei, gente, que essa cidade é linda. Tem um ela é universo maravilhosa. diante de nós, né? Eu só não tinha o cartão de crédito para comprar, mas Sim. assim, eu mudei, porque aquilo, de certa maneira, mudou a minha perspectiva. É isso. Mudar a Entendeu? perspectiva. E eu comecei a perceber, puxa, pode ser muito bom a gente ficar aqui, e realmente foi muito bom. Uhum. Porque eu já estava num processo também de orar, porque eu falei para o Senhor no início, olha, eu posso não ter um dinheiro para pagar um curso de inglês, mas eu não vou sair desse país sem ter uma experiência com o Senhor. Nossa, que maravilha. Eu mudei completamente, eu dei uma guinada e coloquei meus olhos em Cristo. E a partir dali, Deus foi se mostrando para mim de uma maneira tão graciosa, tão amorosa. Olha Eu aí, tá desfrutei vendo? muito do Senhor ali. Isso aí prova, pastora, que 90% da atitude muda a circunstância, né? E não foi porque a gente tinha dinheiro, porque Exatamente. a gente vivia do salário no Brasil. Exatamente. Não é porque a gente tinha uma casa própria, porque não tínhamos A o nossa carro. perspectiva pode mudar, A nossa né? vida ali era muito simples, mas foi muito boa, muito alegre. Então, Foi é uma experiência possível maravilhosa. a gente aprender a ser uma mulher feliz. Mas você percebe quantos têm uma experiência oposta? Sim. Então não é por causa do país, não é por Não. causa da experiência de morar fora, é aqui dentro. Sim. É onde você põe a sua expectativa. Se você põe a expectativa no dólar, você pode ir para os Estados Unidos e ser muito infeliz lá. Exatamente. Não é verdade? Sim. Porque você precisa ter a sua base forte em Cristo. Isso faz toda a diferença em qualquer lugar que você estiver, independente da sua nacionalidade Amém. e independente do casamento. Uhum. Eu acho que tem problemas que é mais difíceis do que outros, claro, né? Acredito Tem também. casamentos também que é mais difíceis. Mas mesmo assim, você pode descansar e ser feliz, Amém. porque o Deus é o mesmo, Amém. sabe? A obra consumada, ela é a mesma para todas nós. Amém, E nós amém. podemos desfrutar das promessas de Deus e sermos mulheres felizes. Amém. É isso que eu creio. Eu louvo a Deus, então, por nós podermos conhecer essa obra consumada, né? E também algo que eu gostaria de deixar aqui para finalizar a minha participação aqui no programa é a respeito de uma frase que a senhora fala, né? Existe um segredo, é onde você coloca os seus olhos. Né? Você pode desfrutar de uma vida abundante colocando os olhos em Cristo e na obra consumada. Amém. Amém. Eu acho que uma palavra que define essa mulher feliz, pastora Márcia, é uma mulher que entrega o controle nas mãos de Deus e decide ser feliz. Amém, é verdade. Olha, eu quero concluir tudo isso que nós falamos, lembrando você o seguinte, aquilo que a Bíblia já diz, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Sim. Se você tentar fazer as coisas do seu jeito, a maioria das vezes, se não 100%, vai gerar frustração. É. Mas se você entrega o controle da sua vida nas mãos de Deus, você vai desfrutar das bênçãos que Deus tem para você. E você pode ter certeza que entre elas, Deus quer que você seja feliz. Amém? E se você permitir, Ele vai fazer de você uma mulher plenamente feliz. Aleluia. Nós não estamos aqui porque os nossos casamentos são perfeitos, nossos filhos são perfeitos, e nossa igreja é perfeita, líderes também, nada disso, nada disso. Mas nós confiamos no Senhor. Sim. Nós confiamos que Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. E essa felicidade que nós estamos falando hoje, ela é real. Ela é uma pessoa. Ela é Jesus Cristo. Amém. E isso nos dá descanso. Se você não aprender a descansar no meio das circunstâncias, você não vai desfrutar de nada. Mas se você aprender, você vai ser surpreendida e surpreendido Amém. pelo amor de Deus por você e pelas bênçãos de Deus na sua vida. Porque cada vez fica melhor. Amém. 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 Amém? Vamos encerrar aqui e vamos esperar você no nosso próximo programa e nesta nova edição e temporada do Batom e Bate-Papo. Uma mulher feliz. Até lá.